pessoal, bom dia. Nós vamos aprender agora a matemática, tá? A matemática com números em unidade de milhar e depois localização e movimentação e depois temperatura e estatística. Primeira parte é números e mais até a unidade de milhar, certo? Números e mais números. Você gosta de quebra-cabeça? André está ajudando a avó a montar um quebra-cabeça, formado por 2.500 peças. Responda. Quantas peças tem esse quebra-cabeça? Escreva esse número com palavras. Você já montou algum quebra-cabeça? Se sim, quantas peças ele tinha? É uma resposta pessoal de você, certo? Atividade. Observe a caixa de quebra-cabeças que André e a avó já montaram. Represente nesse ábaco, a quantidade de peças. 250 peças. Onde vai o número 2, onde vai o número 5 e onde vai o 0. Quantas unidades tem? 0. Quantas dezenas tem? Então, vou preencher de 5 pecinhas. Quantas unidades de milhar tem? Tem alguma? Não. Quantas centenas tem? 2, então eu vou colocar 2, tá? No próximo, vocês vão escrever os números no quadro de ordens a seguir. O que é centena, o que é dezena e o que é unidade das 3 caixas de quebra-cabeça, certo? Escreva esse número com palavras, a letra C. A letra D, vocês vão desenhar as peças no ábaco a seguir, para representar os números que vêm logo depois de 1000, com algarismos e com palavras. O que vem depois de 1000? Qual é o numeral que vem depois de 1000? E o que vem antes? Vocês vão escrever com palavras o que vem depois de 1000 e vão escrever com números, certo? A página seguinte, a página 5, o André também gosta de jogos com trilhas e resolveu criar a própria trilha numérica. Observe. Lembrando a vocês que isso aqui a professora já deu para vocês, a professora já explicou no quadro várias vezes. Fizemos até essa tabelinha aqui, esse labirinto aqui, né? Essa trilha, nós fizemos juntos no quadro. A professora está passando para revisar. Com certeza, vocês já devem ter completado essa apostila. Então, a gente está passando para tentar lembrar, ver o que esqueceu, certo? Então, vou escrever na trilha os números que estão entre 1090 e 1131. Depois, o que estão os números escritos na trilha aumentam de quanto em quanto. Quais números da trilha vêm depois de 1110? Depois, que número vem logo depois de 1129? Vocês vão copiar a trilha também, tá? Os números que apresentam o algarismo de 0 na ordem das unidades. Os 2 números pares, 2 números ímpares. Escrever com palavras o número da trilha que possui todos os algarismos iguais, certo? Na página seguinte, André criou trilhas em que os números seguem o padrão. Descubra qual é o padrão utilizado por André em cada uma das trilhas a seguir e marque com o X e escreva o próximo número da sequência. Vocês vão marcar o que é acrescentar uma unidade, acrescentar uma dezena, acrescentar uma centena ou acrescentar uma unidade de milhar. Depois, acrescentar uma unidade, assim por diante, né? Na outra, no número 4, vocês vão criar uma trilha numérica. Número 5, a Bruna criou uma trilha a seguir e acabou escrevendo o número que não deveria. Que número é esse? Vocês vão ver o que não está batendo aqui nesses quadrados, certo? Aí vocês vão escrever para mim. Qual é o número que Bruna deveria ter escrito? Depois vocês vão escrever no quadro com números, 1792. Vão dispor aqui no quadrinho, no quadro de valor, tá? Onde vai cada numeral, tá? Depois completar as sequências com o número que estão faltando.
Depois, o número que vem logo depois do outro é chamado de sucessor. O que é o sucessor? É o que sucede, é o que vem depois. O antecessor é o que vem antes, certo? Então, sucessor, sucede, vem depois. Antecessor, já está dizendo ante, vem antes, certo? Na página seguinte, uma investigação matemática. Aqui vocês vão precisar de uma calculadora. Aqui, lógico, a gente já fez essa atividade, né? Na sala de aula. Ou a maioria levou para casa, que não tinha calculadora, fez em casa, certo? Vocês vão usar a calculadora para fazer essa atividade. Depois, na número 3, número 1, reúna-se, tá? Não tem como reunir com os colegas, então vocês vão fazer sozinhos. Que teclas você deve apertar para que apareça no visor da calculadora o número 1000? Digite na calculadora o número indicado em cada item e depois aperte essas teclas. Então, 1009 mais 1, quanto é que vai dar? 1099 mais 1, quanto é que vai dar? Tá? Número 4, digitar na calculadora o número indicado, que é o menos 1. E o número 5, vocês vão completar o antecessor e o sucessor. Às vezes até o número. Por exemplo, o número é 5.000. O que vem antes de 5.000? O que vem antes de depois? Aqui o antecessor desse número que eu quero é 6.498. E o sucessor é 6.500. Então, qual é o número que eu quero? Tá? Aí depois, compondo e decompondo. Certo? A professora depois, mais no finalzinho, a gente vai até a página 15... E no finalzinho, eu vou passar para vocês um vídeo, tá? De uma professora explicando. Atrás ela colocou um painel e explicou certinho. Aí ela vai explicar para vocês, ok? Compondo e decompondo. Bernardo mora em Palmas, capital de Tocantins, e Marina, sua prima, mora em Peixe-Boi, no estado do Pará. Para ir de Palmas até Peixe-Boi, a família de Bernardo precisa percorrer uma distância de 1.148 quilômetros. Como essas duas cidades são muito distantes, os dois primos sempre se comunicam por telefone. Para medirmos grandes distâncias, como de uma cidade a outra, utilizamos a unidade de medida, chamada de quilômetro. Quanto que é cada quilômetro? Quanto vale cada quilômetro? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Então, qual é a distância entre a casa de Bernardo, em Palmas, e a casa de sua prima, em Peixe-Boi? É interpretando a leitura aqui do compondo e decompondo, certo? Quantas ordens tem esse número? É a quantidade de números que ocupa, certo? Quantas ordens tem? Que algarismo ocupa a ordem das centenas? Alguém de sua família mora em outra cidade? Você sabe qual a distância da cidade até lá? A gente já fez essa atividade também, mas o professor está revisando. Lembram daquela atividade que a professora mandou que recortassem os papeizinhos, unidade de milhar, centenas, dezenas e unidades? A unidade de milhar ela era rosa, centena azul, dezena amarela e unidades verde. Então, essas fichinhas vocês devem ter em casa, vocês podem estar... Certo? Vocês podem estar pegando elas. Espero que vocês não tenham jogado fora, né? Para poder completar, rever essa atividade, tá bom? Então, vamos relembrar como compor e decompor o número que representa a distância entre Palmas e Peixe-Boi. Usando fichas coloridas, a cor de cada ficha representa uma ordem. Então, a ficha rosa, ela representa a ordem das unidades de milhar. A ficha azul representa as centenas, a ficha amarela as dezenas e as verdes representam as unidades, certo? Então, para compor o número, as fichas são sobrepostas respeitando a ordem de cada algarismo. Qual o número composto pelas fichas coloridas?